Pergunta Kardec, os espíritos respondem. O princípio inteligente do universo. Vou ler já a 23A também. 23A, qual a natureza íntima do espírito? E aí os espíritos dizem, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Então vejam essa semelhança de pergunta que Kardec faz para diferentes coisas, para diferentes elementos, né? Ele sempre pergunta um conceito, ele sempre pede o conceito, ou dá um conceito e pede a opinião dos espíritos sobre esse conceito. Lembrem que a gente viu ele fazendo isso com Deus, a gente viu ele fazendo isso com relação à matéria. Esse jeito de Kardec trabalhar nos ajuda a entender melhor as coisas. Então, ele lembra que ele pede para os espíritos um conceito de Deus, depois ele trabalha a questão da natureza íntima. Os espíritos dizem que a gente não tem condições de entender a natureza íntima de Deus. Aí depois, quando ele pergunta do princípio das coisas, eles dizem a mesma coisa, que a gente não tem condições de entender. E agora, novamente, ele pede um conceito sobre o que é o espírito, e aí depois ele pergunta a natureza desse espírito, natureza íntima. É como se fosse aquilo que o espírito é, no sentido, entre aspas, entendam entre aspas, no sentido material, físico, real, né? O que é essa natureza íntima, do que ele é constituído, né? Do que ele é feito. E ele, do mesmo jeito que ele pediu essas definições, tanto para a questão da matéria quanto para a questão de Deus, ele pede do espírito. E notem que os espíritos novamente falam do problema da linguagem, da limitação. Né? Porque toda vez que eu defino algo, essa definição, ela tem que dar a explicação do que aquela coisa é, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter muito cuidado com a definição. Porque se eu não defino bem, eu posso gerar confusão e contradição. Então esse é o problema das palavras, do uso da linguagem humana. Então percebam que Kardec ele sempre vai dar conceitos, porque lembrem, o que é conceituar uma coisa? Conceituar é tentar explicar o que aquela coisa é, dizer o que ela é, dar um entendimento mínimo do que aquela coisa é. Mas não basta eu simplesmente inventar qualquer palavra ou dizer qualquer coisa para achar que eu estou fazendo uma definição boa. Isso é muito importante. Kardec, como era um bom teórico, ele sabia disso. Então, todas as definições dele são muito boas, porque ele dá a ideia que a gente precisa e pode entender da coisa, e, ao mesmo tempo, ele também escapa das contradições ou das confusões de entendimento. Né? Essa palavra espírito é uma das palavras que a gente vai encontrar sendo usada em diversas teorias diferentes. Aqueles que são acostumados a ler filosofia, até mesmo os materialistas usam a palavra espírito. Né? E mesmo entre os filósofos, eles usam ideias diferentes do que seja espírito. Então é muito importante que a gente aprenda, além de olhar as palavras, olhar o significado interno que aquela teoria que a gente está estudando dá para aquela palavra. Isso é muito fundamental. Então, quando a gente pega esses termos que a gente está tratando aqui e a gente trata no meio espírita, né, Deus, espírito, fluido, a gente tem que sempre entender que eu tenho que partir do conceito que a teoria que eu estou estudando dá. Porque nem sempre aquela externa vai dar o mesmo conceito. E caso eu tente fazer uma relação entre ambos, eu tenho que ter muita clareza das diferenças e das semelhanças, para não fazer confusão. Então, para o espiritismo, os espíritos, eu ainda não estou
eu tô fazendo o contrário, né? Eu tô primeiro tratando da 23A, da natureza, para depois falar da resposta 23. Mas vejam, é muito difícil definir a natureza íntima do espírito, porque ela não pode ser nada que se assemelhe à matéria. Aquilo que a gente conhece, percebe das coisas. Ela não pode ser. Porque lembra, por próprio conceito, espírito é diferente de matéria. Espírito é uma coisa, matéria é outra. São dois elementos. E eu não posso colocar nenhum elemento no espírito que faça as pessoas pensarem que ele tem alguma característica da matéria, como a gente entende matéria. Mas, no entanto, é óbvio que o espírito é alguma coisa. Olha que a dificuldade justamente da linguagem. Ele é algo. O que significa dizer ele é algo? Ele tem existência própria, ele é um ser que é um elemento que existe no espaço. Não é um ser abstrato. Mas, ao mesmo tempo, se eu tento definir o que é essa coisa, se eu tentar usar palavras, sinônimos, com alguma outra coisa, é por isso que os espíritos dizem, eu vou gerar confusão. Por isso que eles dizem, para vós, ela nada é. Por quê? Porque ela é um elemento tão diferente de tudo que a gente conhece, que eles vão tomar esse cuidado de não... Por exemplo, a palavra fluido, quando eles vão tratar daquele tipo de matéria mais sutil, essa matéria mais sutil eu ainda posso dar outro nome, né? Fluido. Então eu tenho dois tipos de matéria. Uma é mais grosseira, que é a que as ciências estudam, e a outra é mais sutil, que eu desconheço a natureza e que Kardec e os espíritos vão chamar de fluido. Então eu ainda posso dar esse nome. Mas, porque o fluido tem elementos materiais. Ele ainda é, comparado ao espírito, algo material. Mas nota, mesmo o fluido, a gente viu no estudo passado, que é difícil de a gente falar sobre ele, né? Por isso que é um conceito mais de dizer que é uma matéria mais sutil, que ela é a matéria que o espírito age e tudo mais. Agora, quando eu vou, então, definir o espírito, é mais difícil ainda, porque aí eu não consigo nem fazer analogias. Eu não poderia dizer assim, o espírito é uma matéria. Nota, eles vão deixar isso muito claro. Então, ele é alguma coisa. Mas eu não posso jamais imaginar ou entender que tenha qualquer semelhança com a matéria. O que a gente sabe... Pode falar. Te interrompendo aqui, e eu acho que essa pergunta depois você fica à vontade, você e o Eric, caso eu estou adiantando demais aqui. Quando o Kardec não quer o espiritismo, que ele vai tratar da alma, do espírito, né? Então, fazendo aquelas divisões, o homem, um ser trino, o espírito, um ser duplo, é importante já ter esse entendimento aqui, porque quando os espíritos vão dizer que nós não temos, né, assim, analogia, uma ideia da essência do princípio inteligente, desse espírito com I minúsculo, então é importante entender que aqui nós estamos fazendo a abstração do fluido que está em torno desse princípio inteligente, o espírito com I minúsculo, Michel, e depois o E. Exato. Aqui, espírito é um elemento que é separado do fluido, mas claro que essa separação a gente faz num sentido filosófico, ou teoricamente, ou didaticamente. É óbvio que no mundo real, o espírito e o fluido estão sempre unidos. Eles são coisas diferentes. Isso é importante que a gente entenda, porque o espírito é o princípio inteligente e o fluido é o princípio material. Então, eles são coisas diferentes, mas eles nunca estão separados no mundo real, no universo real. Quando a gente vai estudar, que é no campo das ideias, da imaginação, a gente separa. Então, o espírito, ele não é fluido e não é matéria, mas ele é alguma coisa. Então, nota que eu tenho que usar a palavra coisa. Porque eu não sei, às vezes, aí os espíritos, às vezes, vão tentar usar
palavras para a gente saber que é algo